Saúde, amada igreja, com a graça e a paz. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no texto de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. Diz assim. Todos acharam? Digam amém. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mais uma vez, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eis aqui um verbo na forma imperativa, seguir. É o mesmo que dizer sigam. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual, a santificação, ninguém verá o Senhor. O nome do título dessa reflexão que eu trouxe aos irmãos é Viva a Santidade no Amor do Pai. Inclusive um texto que já foi pregado por mim, não sei se aqui ou se em outra igreja, mas é um texto que já está pronto. O conceito de paz que o mundo possui é a paz livre de armas, livre de problemas e de toda sorte de perturbação. No entanto, para nós cristãos, este conceito é distinto. A paz para nós é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Esta paz é ultra circunstancial, isto é, não depende das circunstâncias em que estamos. Se estamos felizes ou tristes, mas isto sim está firmado na pessoa de Cristo. João 14, 27. A igreja é feita por pessoas, não por tijolos. Neste entendimento, sabe-se que há desavenças no meio da igreja, mas o autor da carta nos exorta a viver em paz com todos, especialmente com os domésticos da fé. Ademais, com os de fora, devemos ter paz no que depender de nós. Romanos 12, 18. Nosso primeiro ponto: paz e santificação. Duas coisas a se perseguir com diligência, isto é, com muito afinco. Verso 14. O que diz o verso 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como eu já disse e repito, esse verbo está no imperativo. Nessa forma que está escrito aqui na Bíblia, não é muito comum. Mas se eu trazer para uma linguagem mais popular, fica sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz, primeiro ponto. Esta paz ultra circunstancial deve ser perseguida por nós cristãos todos os dias, mas não somente isto, mas deve ser
para com todas as pessoas, especialmente com os da família da fé. Devemos evitar contendas uns com os outros. Todavia, se houver, devemos ser pacificadores para não causarmos escândalos. Então, essa paz é com todos. Essa paz deve ser seguida com todos. Deve ser exercitadas para com todos. Todos mesmo. Inclusive, aquelas pessoas que nos perturbam, aquelas pessoas que nos atentam nossas vidas, nos perseguem de toda forma, de toda sorte, de formas, seja pessoalmente, no nosso trabalho, na escola, enfim, em qualquer área das nossas vidas. Nós devemos seguir a paz com elas. É difícil, é fácil falar, mas na praxis, isto é, na prática, é difícil, não é fácil. Mas devemos exercitar, isto é, se você é uma pessoa que é fitness, você sabe que o seu músculo, quando você começa a treinar, dói muito, parece que você apanhou de todo jeito. Mas se você continua exercitando aquele músculo, vai criar uma memória muscular e digamos assim, um costume. Vai virar um costume e não vai ser tão doloroso assim, mas à medida que você vai praticando, e o seu músculo vai fortalecendo cada vez mais, vai quebrando fibra e reconstruindo fibra. A mesma coisa é seguir a paz com todos. Primeiro não é fácil, mas depois você vai exercitando, daqui para ali você acaba acostumando. As pessoas nos machucam de toda forma, mas devemos seguir a paz com todos, com todas as pessoas, no que depender de nós. A paz depende de você? Essa situação que você está depende de você para que tenha paz? Então tenha paz, busque a paz ao invés de buscar contenda. E nós fazemos exatamente o contrário, nós buscamos a contenda ao invés da paz. Especialmente, amados irmãos, com os domésticos da fé, isto é, com nossos irmãos, devemos seguir a paz com os nossos irmãos. E na igreja contemporânea, cada vez mais está mais difícil seguir a paz com os irmãos. Isto é, com os domésticos da fé, deveria ser o contrário, deveria ser fácil seguir a paz uns com os outros. Com os de fora é que deveria ser difícil, mas acho que inverter os polos aí. Mas devemos cada dia exercitar essa paz. Outra coisa, outro ponto, segundo ponto desse ponto aqui, primeiro ponto, é a santificação. Santidade e santificação são duas coisas exatamente distintas, extremamente distintas umas das outras. Santidade é o que teremos depois da nossa glorificação, isto é, depois de sermos arrebatados deste mundo vil. Somos santos agora, porquanto somos separados dos padrões deste mundo. Isso significa santidade no contexto eclesiástico, isto é, no contexto da igreja. Santidade, toda vez que fala que a igreja deve ser santa, é nesse sentido, separado. Não quer dizer que você não tenha pecado, ou que você não vá pecar, porque todos nós pecamos e iremos pecar. Pecamos hoje e iremos pecar no futuro. Por isso que devemos pedir perdão justamente pelos nossos pecados de agora, do presente e do futuro também. Mas essa santificação é um processo. Por outro lado, santificação é um processo, como já disse. Isto é, devemos nos purificar mais e mais, e cada dia que passa,
ainda que não alcancemos a santidade plena aqui no plano terreno, haja vista que o pecado sempre há de nos perturbar aqui na terra, lugar de domínio das trevas. Mas devemos perseguir com diligência. É uma utopia. O que é utopia? Utopia é uma coisa que você persegue e nunca alcança. Mas você está perseguindo com diligência, isto é, com afinco, com foco. Você deve perseguir, ainda que você não seja plenamente santo aqui na terra, o que jamais vai acontecer, porque o pecado atua nessa terra. Essa terra jaz, o mundo, jaz no maligno. Então nós devemos perseguir essa santidade todos os dias, ainda que não alcancemos plenamente, porque havemos de alcançar essa santidade apenas da glorificação. É um processo futuro, isto é, quando Cristo voltar, aí seremos glorificados. Esse corpo mortal se revestirá da imortalidade, e assim por diante. Seremos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que e foi mesmo, meu Deus, o bebê está fugindo aqui. Que tocou em Jesus, pediu para tocar em Jesus? Esqueci o nome. Tomé, Tomé pediu para tocar e ele tocou. De fato, aquele corpo era um corpo que dava para ser tocado. Só que não era um corpo corruptível como este, uma carne que apodrece todos os dias. Não era essa carne, mas era um corpo que dava para ser tocado, e dá para ser tocado. Jesus ainda é homem plenamente e Deus plenamente. Tanto é que ele entende cada problema que você passa, porque ele já passou. Ele chorou a tua lágrima, ele calçou as tuas sandálias, e ele foi tentado por todas as formas de pecados que você e eu somos tentados, mas ele não caiu. Nós caímos. Por isso que ele observou a lei plenamente, e por causa dessa observância da lei, que é perfeita, ele nos salvou. Ponto 2. Devemos seguir ou perseguir esta paz e santificação de forma diligente e atenta para que não sejamos faltosos. Está no verso 15. Alguém leu o verso 15 para mim? Do nosso texto em apreço? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe, por ela muito se contamina. Amém. Fala aí de uma raiz de amargura. Nós já vamos entender o que quer dizer essa raiz de amargura. O desleixo em procurar a paz com todos e a santificação nos faz ser separados da igreja de Deus, uma vez que nos tira das veredas corretas da proposta do Evangelho, que é a santidade, o que nos fará herdar o reino de Deus, segundo que o autor nos alerta logo no verso 14. A raiz de amargura contamina. Verso 15, parte B. Alguém pode ler o verso 15, a parte B, em alta voz? Que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe, e por ela muito se contamina. Amém. Como fora dito anteriormente, a igreja é composta por pessoas, e portanto, por sermos pecadores, há muitas desavenças entre nós e algumas raízes de amargura que grifam. Mas o que é essa raiz de amargura? São pessoas que fazem os membros se voltarem um contra o outro, e assim desalinha a igreja e tira da harmonia, isto é, da paz. Então essa raiz de amargura que já foi citada no texto, são pessoas que colocam umas contra as outras. O que muito tem na nossa igreja, no nosso meio, acontece.
E é cada vez mais comum acontecer. Ah, o irmão falou isso de ti. Não deixa assim não. Ó, o irmão está falando isso e isso da sua pessoa. Irmãos, no que depender de nós, sigamos a paz e promovamos a paz com todos. Não o contrário. Nós tendemos a fazer tudo contrário. Tudo contrário. Nós colocamos pessoas umas contra as outras. E isso o Senhor nos cobrará. Com toda a força. Acredite. Então devemos ser santos. No sentido de que somos separados. Nós não devemos seguir o padrão desse mundo. O mundo que faz isso, coloca pessoas umas contra as outras, na empresa, na escola, em outros contextos, faculdade, enfim. Nós não devemos fazer isso. Colocar uns contra os outros, como galos de briga. Não, devemos, ao invés disso, promover a paz. Ao invés de fazermos abismos, né? Como diz Hernando Dias Lopes, eu gosto muito dessas palavras que ele fala. Ao invés de cavarmos abismos que separam as pessoas, separam nós de outros irmãos de outros irmãos, devemos ser pontes e fazer pontes, construir pontes para que ligamos uma pessoa com a outra, um irmão com o outro, e assim sigamos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Então, uma ordenança: seguir a paz e a santificação. É uma ordem. Sigam. É uma ordem. Então, portanto, devemos obedecer essa ordem expressa da palavra do Senhor Jesus Cristo para os nossos corações. Impureza e o profano, duas coisas a nos opor. Mais uma vez, impureza e o profano, duas coisas a nos opor. Verso 16. Alguém lê o verso 16, por favor? E ninguém seja fornicador profano como Esaú, por uma refeição vendeu o seu direito de impura. Amém. Esaú, irmão de Jacó, vendeu a sua primogenitura por um ensopado. Em outras palavras, trocou o que era eterno por algo momentâneo e transeunte, passageiro. Esse mundo é efêmero, isto é, passageiro. Portanto, não devemos buscar em primeiro lugar as coisas terrenas, onde a traça e a ferrugem atuam, mas isto sim, focar nas coisas que são do alto. A santificação é algo que vem do alto e, portanto, devemos persegui-la para que tenhamos paz. Ademais, Esaú não só trocou sua primogenitura por um ensopado, mas também se prostituiu com outros deuses e outras mulheres impuras, separando-se de vez da graça de Deus e, por conseguinte, da paz e da santificação. Nós não devemos trocar o que é eterno, valores eternos, por coisas que passam. Tudo que é desse mundo, tudo que vem deste mundo passa, é passageiro. A juventude passa, é boa, mas passa. A força que temos na juventude é boa, mas passa. Portanto, os nossos membros agora não são mais como que escravos do pecado, mas sim membros que atuam para a glória, para o trabalho do Senhor. E portanto, use suas forças que você tem agora, jovem, para o serviço do Senhor. E os seus membros atuem para a obra divina. Esaú trocou a sua primogenitura, algo que era tão importante naquela época. O
primogênito recebia todas as bênçãos do pai. O pai orava lá sobre seu filho e ele recebia todas as bênçãos, e Isaú trocou tudo aquilo por um ensopado, algo que era momentâneo, uma fome. A fome é momentânea. E aí, quando a carne vem e bate na tua porta, e você troca o que é eterno por algo que é momentâneo, para satisfazer tão somente a tua carne, você está trocando o eterno pelo que não é eterno. Você está dizendo, o eterno não me importa. O que me importa é para saciar a minha carne agora. E aí você está esquecendo do eterno, esquecendo que existe uma eternidade. Quarto ponto: arrependimento e lágrimas na hora errada é totalmente vão. Novamente, arrependimento e lágrimas na hora errada é totalmente vão, né? É o que eu digo para os meus alunos. Olha, não adianta, eu estou de recuperação, você está chorando agora, mas não adianta não. Agora tem que estudar, né? Mas aqui, trazendo aqui para o contexto bíblico, né? Arrependimento e lágrimas na hora errada é totalmente vão. Trazendo para o contexto bíblico, pense você em alguém que foi condenado ao inferno. Inferno é lugar de lembranças, de oração e de arrependimento na hora errada. Você vai se lembrar que alguém pregou para você e você não deu importância. Você vai lembrar de pessoas que você talvez poderia salvar daquele inferno e não quis fazer. Teve oportunidades e não fez. Você vai orar pelos seus pecados, mas será vão. Então a hora é agora. Está no verso 17. Alguém, por favor, pode ler o verso 17 para mim, por favor? Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas e Ainda que com lágrimas, está vendo? Esaú, ao cair em si e ver que trocou algo tão valioso por algo tão fútil, chorou e se arrependeu, mas não conseguiu de volta aquilo que perdera, sua primogenitura. Perdeu. E agora, esse choro, esse arrependimento, essas lágrimas, tudo vão. Devemos sim chorar e nos arrepender, mas na hora correta, na hora certa, antes, né, que seja tarde demais. Então são pontos importantes que eu trouxe para a igreja sobre a vida em santidade, né? E falando também um pouco da paz que devemos buscar. As nossas aplicações. Você tem procurado com diligência a paz e a santificação, ou tem sido raiz de amargura? Os irmãos lembram o que é uma raiz de amargura? Sim? Levanta a mão. Não. Permaneça com a mão baixa. Voltando a dizer sobre a raiz de amargura, que são pessoas que colocam umas contra as outras, né? E também é a pessoa que também é sempre do contra. Aquela pessoa que sempre causa contenda também. É uma raiz de amargura. E repito o ponto: você tem procurado com diligência, isto é, com afinco, com foco, a paz e a santificação, ou tem sido raiz de amargura no meio da igreja? Segundo, você tem fugido do que é impuro e profano? E terceiro, você está trocando o que é eterno pelo que é perecível? Ou seja, aquilo que passa, que é fútil?
devemos buscar com diligência a paz e a santificação, devemos não ser raízes de amargura e não devemos trocar o que é eterno pelo que é fútil, pelo que passa rápido. Este mundo passa rápido. Nós não devemos trocar a eternidade pelo momento, pelo que não é eterno, ou seja, pelo que é transeunte, que é fútil, né? Passa rápido. Paulo já disse, todo sofrimento deste século não deve ser comparado com a glória do porvir, isto é, com a glória futura. Isso aqui, esse sofrimento aqui é passageiro, é muito passageiro, passa assim, Nós percebemos isso através das nossas vidas. O que é a nossa vida? Tiago já pergunta, né? O que é a vossa vida? Quando alguém fala assim, o pastor gosta de falar, né? Eu tenho toda a vida pela frente. Não, você não tem. A tua vida é incerta demais. Você pode sair daqui e, infelizmente, apagar. Ser vítima de algum, né? Sei lá, de uma bala, de alguma coisa, de algum acidente, enfim. A nossa vida é como uma neblina, é rápida, passa. Não importa quão jovem você seja. Mas eu sou muito jovem ainda, tenho muito que viver. Não é assim. Não pense assim. Se você está pensando assim, você está pensando errado. Foco no agora. Você tem tempo? Agora. Você tem oportunidade? Agora. A palavra é para agora. Se apresse em ouvir e obedecer a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, seguir, ou seja, sigam a paz com todos e a santificação. Portanto, sigamos, porque não veremos o Senhor. Essa é a promessa de para quem não seguir essa paz e essa santificação com todos. Não veremos ao Senhor, isto é, não habitaremos com Ele. Essa palavra que eu trouxe para os nossos corações, que o Senhor trabalhe nos corações de cada um de vocês, assim como Ele trabalhou no meu coração com essa palavra. Amém? Pode encerrar ou os irmãos têm algum aviso, alguma coisa? Aviso? Não? Pode encerrar? Então, escola de música tem? Pode encerrar, né? Pode encerrar? Ministério? Pode encerrar, tá? Escola temos em pé. Vamos orar. Grandioso Deus, damos graças ao Pai por mais esse dia, Senhor Deus, que Tu nos deste, porque foi por causa da Tua bondade, Senhor, da Tua misericórdia, que acordamos, Senhor Deus, Pai, e aqui estamos unidos e reunidos em Teu nome, Senhor Deus, Pai. E estamos aqui, Senhor Deus, porque Tu és misericordioso. De outra sorte, seríamos fulminados pela Tua glória, Deus. E Tu ainda assim serias justo, assim como Tu és. Mas a Tua misericórdia nos alcançou, Senhor Deus, Pai. E a Tua ira não repousa mais sobre nós, porque ela foi despejada em Teu Filho Jesus Cristo, em nosso favor. Te agradecemos, Deus, pelo plano salvífico e por sermos alvos, Senhor Deus, desse plano que foi planejado por Ti nos páramos eternos, foi concretizado na cruz do Calvário por Teu Filho Jesus Cristo, está sendo aplicado, Senhor Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, o Consolador. Continue, Senhor Deus, nos guiando nas veredas da justiça, da Tua palavra, Senhor Deus, Pai. Te agradeço, ó Deus, pela palavra que foi lida e foi refletida, Senhor Deus, nos nossos corações.
que devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta é uma ordem, Senhor Deus Pai, que possamos ser obedientes em obedecer essa ordem expressa da Tua palavra, Pai. Que não sejamos rebeldes, Senhor Deus, à Tua palavra, mas que com diligência procuramos seguir essa paz e essa santificação com todos. Nos santifica, Senhor Deus Pai. Santifica a nossa mente, santifica, Senhor Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas bocas, Senhor Deus, para que dessa boca, Senhor Deus, não saia nenhuma palavra torpe, como diz a Tua palavra, porque não nos convém. E para que nossos ouvidos não ouçam, Senhor Deus, coisas que não Te convém, que não nos convém, na verdade. Que nossos olhos também se desviem do mal. A nossa mente, Senhor Deus, seja preservada com o capacete da salvação, ó Pai. Blinde, Senhor Deus, as nossas mentes, ó Pai, porque é através da nossa mente que entra toda sorte de coisas, Senhor Deus, que nos guia para o bem ou para o mal. Nos protege, Senhor Deus, e nos guie nas Tuas veredas eternas, ó Pai, que não possamos trocar o eterno pelo transeunte, pelo que é efêmero, que passa rápido. Que a nossa carne, Senhor Deus, não fale mais alto do que a eternidade que ecoa em nosso peito, em nossa alma, Senhor Deus Pai. Continue nos guiando, Senhor Deus, porque o Teu Espírito Santo fala em nossos corações. Sim, a carne milita, Senhor Deus, contra o Espírito contra a carne, mas que possamos, ó Deus, ouvir o Espírito Santo que habita em nós, e aí sigamos esses caminhos eternos, ó Pai, que é da salvação. Nos guie para nossos lares com toda a segurança, Senhor Deus, e que essa palavra ecoe em nossos corações daqui para frente, ó Pai. São as bênçãos que Te peço e agradeço hoje e eternamente. Amém. Estamos despedidos.